Os médicos se consideravam liberais, não queriam ter vínculos empregatícios. Para o sindicato, uma época, foi um grande esforço convencer os médicos a se sindicalizarem, porque o sindicato era visto como uma coisa de trabalhador, enfim, que não estava à altura do exercício da medicina. Durante um longo período, eu vi médicos que, com o seu trabalho assalariado, sustentavam um consultório deficitário, mas que tinha o charme, o encanto, ou deixava de ter a vergonha de ser médico e não ter um consultório, né? Ser um empregado de alguém. Isto caminha, né? Os médicos assumem que são assalariados, que são trabalhadores, de certa forma, da área da saúde. E, no momento seguinte, que é o que nós estamos vendo agora, se passa a situação inversa. Os médicos são assalariados e há toda uma tentativa de desfazer esse vínculo trabalhista do médico e fazer com que ele volte a ser liberal por vários mecanismos. Inclusive, as empresas utilizam muito a pressão para que os médicos se reúnam e façam eles uma empresa e passem a receber, então, através de nota fiscal, o que exime a empresa todos os encargos trabalhistas, ou que façam a mesma coisa através de uma cooperativa, que é uma falsa cooperativa, uma cooperativa cujo objetivo é só esse. A gente tem trabalhado muito nisso, mas, na verdade, nós estamos trabalhando na contracorrente da história, quer dizer, junto com a globalização, com o neoliberalismo, vem a flexibilização, né? Quer dizer, o fim das relações formais de trabalho. Ver os planos de saúde hoje, né, de aposentadoria, tudo isso tem a ver com este processo, né, de desobrigar o empregador dos seus compromissos com o seu assalariado. Então, o nosso entendimento com relação a isto é que se deve criar uma carreira de Estado que resolveria esse e outros muitos problemas, porque hoje o grande empregador dos médicos é o SUS, essa é que é a verdade. E dentro do SUS, os municípios, porque toda a saúde foi municipalizada. Eu digo, é uma frase minha, mas eu acho que tem todo sentido, que o país é grande demais para que a saúde seja federal, o dinheiro se perde pelo caminho, e que os municípios são pequenos demais e pobres demais para que a saúde seja municipal. Então a saúde deveria necessariamente ser do tamanho do Estado, ou ela tem o tamanho do Estado, e deveria ser praticada pelo Estado. Isso resolveria todo esse problema que hoje existe dos municípios tentarem se reunir para fazer consórcios hospitalares, aí cada um não quer entrar com a parte que lhe cabe e alega problemas e não cumpre os compromissos, etc. Se isso está na mão do Estado, né, não é necessário fazer consórcio. O próprio Estado vai determinar quais são as regiões polo para determinadas especialidades, pelo menos, enfim, e fazer com que isso ande. Então, o sindicato tem feito todo um trabalho, de um lado, no sentido de fiscalizar o cumprimento da CLT, da Consolidação dos Direitos do Trabalho, que é vigente, e que não há num horizonte próximo, né, nenhuma possibilidade de ser desfeita. Apesar do nosso atual ministro da Defesa, que já foi ministro da Justiça, eu participei de um seminário com empresários, né, e ele ter dito, olha, o problema da CLT, do vínculo empregatício, se resolve com duas coisas. Uma é acreditar no funcionário. Então, se o funcionário está trabalhando há 3 meses sem carteira assinada, é porque ele estabeleceu um pacto com o seu empregador de que não teriam esse compromisso formal assinado. Então, vamos acreditar nele. Não tem acabar com isso, o jeito de ficar trabalhando 5 anos, depois entrar na justiça e pedir os direitos trabalhistas que não foram cumpridos. E, de outro lado, acreditar nos sindicatos. Se o sindicato, porque hoje o que acontece? O sindicato homologa a demissão, o funcionário recebe aquilo que a empresa diz que ele tem direito a receber e imediatamente depois entra na justiça para pleitear aquilo que a empresa não pagou, que não conseguiram fazer um acerto, um ajuste.
Então, se o sindicato homologar, não tem direito a receber mais nada. Que coloca o funcionário na seguinte situação: ele está sendo demitido, ou ele aceita o que a empresa quer pagar, ou ele vai para a rua com uma mão na frente e outra atrás para daqui a 5 anos ganhar na justiça. Então, encerraria com toda a disputa trabalhista. Então, esse é um projeto, é uma proposta neoliberal, né, vigente, não está em atividade, mas é uma proposta defendida, e o sindicato tem se contraposto a isso muito fortemente por todos os caminhos. Então, a nossa visão é de que deva haver uma carreira de Estado para médico, um concurso público, ingresso na carreira de medicina através do concurso, que eliminaria toda uma gama, né, de desvios aí, de contratar amigos, afiliados políticos, etc., até familiares, né, até nepotismo. Se resolveria isso de um lado. E de outro lado, se fosse uma carreira semelhante ao que é hoje dos promotores, dos juízes, a pessoa já entra jovem, passa no concurso, já sabe que vai iniciar a sua carreira num município pequeno, próximo à fronteira, longe de Porto Alegre, mas sabe que não está condenado, se ele quer morar em Porto Alegre, que ele não está condenado, ou morar numa grande cidade, pelo menos, que ele não está condenado a passar o fim dos seus dias naquele município. Muitos vão, isso acontece com o promotor, com o juiz, e acontece com o médico também, acabam casando naquela comunidade, estabelecendo vínculos, laços, e quando se adaptam àquela vida mais tranquila de uma cidade do interior, e quando têm a oportunidade de ser promovidos, abdicam da promoção, né, e permanecem no interior, na sua cidade, por resto da vida. Mas se não quiser isto, terá a oportunidade de progredir, avançar em direção a uma cidade grande, de tal maneira que quando tiver os filhos em idade de ir para a escola secundária, vai estar morando numa cidade que tem escola secundária. Quando os filhos tiverem idade de ir para a universidade, se não estiver morando numa cidade que tenha curso universitário, pelo menos estará próximo, né, de uma cidade com um núcleo universitário. As leis orgânicas do município são copiadas umas das outras, e todas elas dizem que o teto da remuneração do servidor público é a remuneração do prefeito, que em muitas cidades é quase um cargo honorífico, o cargo de prefeito. É exercido pelo grande plantador de arroz, pelo grande, enfim, grande negociante da cidade, etc. Há uma elite de pessoas ali, né, que constituem o poder político da cidade, e para quem a remuneração de prefeito é o que menos importa. Até nem falando em negociatas de oportunidades outras, né, que o poder político oferece. Agora, esta remuneração resulta insuficiente para levar o médico para o interior. Não podendo pagar um salário que seja atrativo, o que fazem as prefeituras? Oferecem contratos emergenciais, com duração de 1 ano, prorrogável por mais 1, né, e que eles podem estabelecer um salário mais competitivo, um salário mais de acordo com o mercado. Mas isso aí gera uma distorção. Pô, mas estão oferecendo tanto dinheiro para o médico ir para o interior e eles não querem ir, querem ficar em Porto Alegre. É que também ir para o interior, imagina, o sujeito mora em Porto Alegre, vai vender a sua casa, tirar seus filhos do colégio, etc., para ir para um emprego que ele sabe que tem 1 ano de duração, ou no máximo 2 anos, e depois disso ele vai estar necessariamente demitido, porque a lei não permite que esse contrato seja renovado ou se estenda por mais de 2 anos. Então, a reforma sanitária, que teve tantas virtudes na sua origem, nos amarrou a problemas que ficaram insolúveis. A solução para esse tipo de problema é desmunicipalizar de certa maneira, quer dizer, no caso dos médicos, criar carreira de Estado e permitir que, através disso, se tenha médico com remuneração adequada e uma remuneração equiparada para as diferentes cidades. Isso seria um processo através do qual se poderia fazer a interiorização dos médicos. Não vejo outro caminho no horizonte para interiorizar os médicos que não seja esse.